chamado índice de desenvolvimento. O que é esse índice de desenvolvimento? Analisa saúde, educação, salário, é isso. Qual que é a média do salário do Brasil? Qual que é a média da educação brasileira? Qual que é a média da saúde do brasileiro? E aí eles chegam a esse índice. Esse índice vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais top é, tá? Basicamente, 3 categorias. Ó. Saúde, representa aí na saúde a expectativa de vida, né? Se você tem uma população muito idosa, significa que essa população vive muito, então a expectativa de vida é boa. Educação representa aí pela média de anos de estudo, né? A média do Brasil é, acho que, 8 ou 10 anos. 8, 10 anos, você está terminando aí o ensino médio, talvez. Talvez. Enquanto em países mais desenvolvidos, é 20 anos. 20, 25 anos. Ou seja, faz uma graduação, depois faz um mestrado, doutorado. Essa é a média. A renda e a renda per capita, né? Essa renda per capita é a média da renda da população. Você soma todos os lucros, né, do país, né, que é o PIB, e divide pela população, você tem aí a renda per capita, a renda por pessoa. Só que essa renda per capita, né, que é o grande mascaradora da coisa, porque às vezes a renda per capita é muito alta, só que a população não tem essa distribuição de renda, elas não recebem essa grana alta. Continuando aqui, aí, como o IDH, ele mascara, principalmente na questão da renda per capita, como eu havia dito, né, a gente colocar aqui, ó, só dar uma pausa, vamos abrir aqui. Renda per capita Brasil. Ó, 8 mil dólares. Você recebe 8 mil dólares por mês? A renda per capita brasileira é essa. Para quem olha de fora, ó, vamos olhar como que é a renda brasileira. É 8 mil dólares por mês. Ou seja, como se cada brasileiro recebesse 8 mil dólares. Você não recebe 8 mil dólares. Eu não recebo 8 mil dólares. 8 mil dólares vezes 4? Nem sei fazer essa conta, meu querido, mas é muito dinheiro. Deve estar o dólar beirando R$ 5. Só fazer um cálculo aqui, ó. 8.920 dólares vezes... Vamos colocar R$ 5 aqui para arredondar. 44 mil reais. Eita, pega muito dinheiro. Então, a renda per capita, ela mascara muito, porque as pessoas não recebem tudo isso, né? Se a gente colocar a renda per capita Estados Unidos. 62 mil dólares. A renda per capita dos Estados Unidos. Renda per capita da França. 41 mil dólares. Renda per capita do Mato Grosso do Sul, R$ 1.514, né? De tudo que o Mato Grosso do Sul produz, de riquezas, se distribuído igualitariamente para todos, o sul-mato-grossense, cada um teria o direito de receber R$ 1.514, tá? É isso que é a renda per capita. Aí, para corrigir essa questão da renda per capita, criaram-se, então, o índice de Gini, tá? Lembrando que o IDH vai de 0 a 1, o índice de Gini vai de 1 a 0. Quanto mais próximo de 0, melhor. O índice de Gini, ele tem o objetivo aí de medir a desigualdade. Lembrando que o IDH, ele mascara a desigualdade. O índice de Gini, ele tenta mostrar essa desigualdade de renda. Ele foi estabelecido aí por um matemático, né, italiano, chamado Conrado Gini. E a faixa de renda entre camadas sociais, sobretudo, é entre 20% mais rico e 20% mais pobre. Então, é o que ele consegue detectar para comparar. A diferença entre elas aponta o nível de desigualdade. Geralmente, esse índice é expresso de 0 a 1. De 0 a 1, né? Quanto mais próximo de 0 é melhor. Vamos aqui ver mais uma questão. A taxa de desemprego e desocupação, né? O que nós vivemos sempre falar nos jornais aí, por conta até mesmo da pandemia. Antes da pandemia, eram 13 milhões de desempregados, depois passou para 14 milhões, agora, atualmente, eu não sei o número hoje do desemprego. Mas a taxa de desocupação é aquelas pessoas que estão aí na vida econômica, né, digamos, na sua idade economicamente ativa, né, porém sem
emprego. Qual é essa idade economicamente ativa? A partir dos 14 anos, que já pode trabalhar, até os 60 anos. Uma coisa que faz com que o número médio de brasileiros tenha menos filhos também é por conta da mulher, né, que adentra aí, ela começa a iniciar aí sua vida no mercado de trabalho, principalmente. Lá na década de 60, como a gente tinha visto lá dos números baixos, a mulher, ela era comum que ela tivesse muito mais filho, porque ela vivia no campo, vivia no meio rural. Normalmente o trabalho dela era o trabalho do lar. Não é porque o trabalho do lar que deixa de ser um trabalho importante, né? E seja um trabalho menos importante. É um trabalho extremamente importante, porém, ela cuidava do lar, cuidava dos filhos. Esse era o trabalho, basicamente, o papel. Então, era comum que as pessoas tivessem muitos filhos, porque esses filhos ajudavam as pessoas, os pais nos afazeres das atividades rurais. E a partir do momento que essa ideia começa a mudar e as pessoas vão para os centros urbanos, né, por conta que foram expulsas lá no êxodo rural, a mulher também passa, além de ajudar em casa, né, de fazer o trabalho que ela já fazia em casa, ela começa a trabalhar fora também. E se ela trabalha fora, quem vai cuidar dos filhos? Então, a média começou a ter menos filhos a partir daí. Menos e menos filhos, cada vez menos. Hoje, a média de filhos do Brasil, né, que é a taxa de, na verdade, a gente fala em taxa de fecundidade, né, que é o número médio de filhos que a mulher pode ter, é de 1,8. Significa que ela não tem, ela vai ter um e talvez ela tenha o segundo filho. Está diminuindo cada vez mais. Então, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, isso dá uma grande revolução, principalmente na taxa de natalidade brasileira, tá? Diminui drasticamente. Ah, porque a mulher está trabalhando, está deixando de ter filho? Não, não é bem isso. Mas se a gente pegar a média, sim, está deixando de ter filho. Até não é só por conta do trabalho, mas sim por conta também de estudos, né? A mulher está estudando, está sendo mais independente. Ela não necessariamente precisa ficar cuidando de casa e de marido. Atualmente ela tem, às vezes, muitas das mulheres têm dupla jornada, né? Trabalha em casa e trabalha no seu serviço lá para ganhar seu salário. E o homem trabalha lá para ganhar seu salário, chega em casa e vai dormir. Bom, índice de vulnerabilidade social, né? Que é um índice que mede o quanto a pessoa ali, a população está próxima aí de situação extrema, né? Crítica. A situação de precariedade, né? De exclusão da sociedade. Foi criado aí por órgãos brasileiros, né, de pesquisas econômicas, associado com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e conta com dados de diferentes institutos estaduais. Ele reúne informações detalhadas aliadas a outras categorias como infraestrutura urbana, trabalho, renda, características familiares, escolaridade, mortalidade infantil, entre outros, e varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior a vulnerabilidade social de um município. E os municípios que representam entre 0 e 0,200 são considerados de muito baixa vulnerabilidade social. Bom, então isso caracteriza tudo, né? O que envolve, tipo, desde a infraestrutura, se tem água encanada ou não. Tem muitos lugares no Brasil, em favelas, por exemplo, que não tem água, não tem esgoto, sistema de tratamento de esgoto. O esgoto corre a céu aberto. Então ali há um alto índice de vulnerabilidade social, muito provável que vai ser mais próximo de 1. Já em lugares que tem o esgoto tratado, já começa a cair, né? Até chegar a 0. Então é isso o índice de vulnerabilidade social. Então eu fico por aqui, a gente finaliza essa questão de Brasil, né, de população. A gente tratou muito rapidamente aí, tá? É o que deu para passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado e tchau.